Fala pessoal, beleza? Aqui é o Jonathan da Casa do Desenvolvedor. Hoje a gente vai gravar mais um conteúdo falando sobre a nossa série, né? Da nossa review de solução. E hoje eu estou aqui com o Felipe Rossi da Brás Cloud. Seja bem-vindo, Felipe. E, enfim, sem muita enrolação, nosso objetivo é encurtar o tempo que vocês demoram aí para conhecer as soluções, né? Então você tem a oportunidade de conhecer rapidamente, conhecer a proposta de valor e ver se é de interesse e que pode fortalecer a sua software house. Beleza? Bom, o Felipe ele é fundador, né, CEO da Brás Cloud, e ele vai falar um pouquinho sobre a empresa, sobre o produto, sobre a proposta de valor, mas eu já queria deixar uma pimentinha aí, né, Felipe, para a gente ser bem objetivo. É isso aí. Qual a diferença da Brás Cloud para uma Amazon, para uma Google Cloud ou para uma SkyOne, ou enfim, para tantos outros serviços que a gente tem de nuvem aí? Sim. Seja bem-vindo. Valeu, Jonathan. Obrigado. Agradecer aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário de quem for assistir aí. Agradecer aí o tempo e a atenção. A ideia é ser bem objetivo e prático aqui. Acho que a área de TI nunca foi tão demandada nos últimos tempos. Eu acho que a objetividade acaba acelerando ainda mais os negócios. Bom, aproveitando o ensejo aí, uma historinha rápida da Brascloud que eu acho que é importante. A Brascloud ela nasceu aí há quase 12 anos. Ela nasceu de uma ideia, eu fui no mundo Linux muito tempo. Eu sempre fui um lazy sysadmin, mas é um sysadmin preguiçoso, daquele que não gosta de trabalhar, não. É aquele que gosta de muita automação, né? Que não gosta de ficar fazendo coisas repetidas. E ao longo disso eu construí uma história com uma empresa de infraestrutura. Aí com grandes players globais, eu fui especialista na área de storage, segurança, redes, etc. Mas em algum momento eu vi que vender lata não ia dar muito futuro mais, que é o que era o comum que a gente falava, né? Viu? Vender lata não vai dar muito certo. A gente iniciou um pequeno teste com uma sala técnica vendendo VPS, que até então surgiu no Brasil evangelizado muito até então como cloud, e que tem uma diferença bem grande. Logo no início eu vi que aquilo não escalava, e eu sempre fui aficionado, de novo, um lazy sysadmin aficionado por escala e exponencial, negócios exponenciais. Vendo aquilo, eu já me incomodei, comecei a procurar soluções, desde soluções proprietárias como VMware, vCloud, OpenStack e outros tantos afins. Conseguimos tirar do papel uma cloud privada já no primeiro ano, mas de novo com muitas limitações em relação à escala. E sempre respondendo a pergunta: eu preciso criar um negócio escalável frente aos grandes players. Em 2009 a Amazon desembarcou no mundo, em 2011 ela desembarcou no Brasil, já em 2012, 13 nasce a Azure e todo mundo falando em cloud, em cloud, em cloud, e os negócios tradicionais já iniciando um processo de jornada para cloud bem acelerado. E nesse sentido, em 2013 a gente conseguiu realmente tirar do papel o MVP com a proposta aí de cloud pública no modelo IaaS. E a nossa ideia sempre foi ter um modelo escalável, distribuído como os grandes players globais, mas na camada de IaaS, e ser competitivo. Então, assim, a gente criou hoje uma infraestrutura, uma plataforma 100% open source. Então, a nossa pilha tecnológica ela é 100% open source, o que nos dá escala, exponencialidade e competitividade. Então, o nosso hardware open source é baseado no Open Compute Project. Nós temos uma empresa, o design é tudo feito por nós temos um fabricante global que só monta essa infraestrutura para nós, e toda a pilha tecnológica na camada aí de software, a gente chama de Software Defined Data Center, ela é baseada em tecnologias open source. Bom, com isso, a gente começou a enxergar uma grande dificuldade, já respondendo a pergunta do Jonathan, o que nos diferencia dos grandes players. As grandes empresas não cogitam que uma empresa brasileira faça o que a gente está fazendo, o que a gente chama de síndrome de vira-lata, né? O brasileiro tem isso. E tem muita coisa boa no Brasil, muita coisa boa. E a nossa grande dificuldade é realmente essa hoje. A gente não é uma empresa de software, a gente não é uma empresa de VPS, a gente não é uma empresa de cloud gerenciada, broker ou qualquer coisa nesse sentido. É um cloud provider. Frente à AWS, nós sabemos aí os problemas de câmbio, os problemas de impostos, a LGPD que está batendo na porta de todo mundo aí agora.
A questão de suporte, principalmente, você tem um suporte com os grandes players hoje, você tem que ter um ticket considerável, muitas vezes em inglês. Nós sabemos aí que eles têm o modelo Follow the Sun, então muito do suporte é baseado na Índia hoje, o que dificulta muitas vezes até o entendimento, porque o negócio do Brasil, a regra de negócio do Brasil, ela tem um nível de complexidade totalmente diferente de qualquer outro país no mundo. E o brasileiro, ele gosta de falar com alguém. Então a gente, olhando para isso, a gente falou, não, a gente precisa dar essa mão, estender esse braço para o cliente. Ele precisa ter com quem falar, tem que ter um telefone. Então hoje nós oferecemos suporte gratuito em todos os níveis e para todos os clientes da nossa infraestrutura, pequeno, médio e grande. Pequeno e médio mais, porque eles têm um nível de dificuldade bem grande em entender, principalmente o modelo de billing da cloud. Cara, como que você me cobra por hora? Como que eu tenho previsibilidade dos meus custos no final do mês? E isso é um pouco do que a gente traz em relação aos grandes players, por exemplo. A gente fala com o cliente, a gente pega pela mão, a gente tem um time de suporte, um time de arquiteto que senta com o cliente, que não é software house e que não é outsourcing, que tem essa dificuldade. E para software house e empresa de outsourcing, que é o nosso foco principal, também auxiliar eles nesse sentido. Muitas já têm um nível de maturidade considerável no uso de plataformas de cloud, mas têm dificuldade em alguns sentidos. Por exemplo, os grandes sistemas do Brasil hoje, eles foram construídos com códigos de mais de 15 anos, são linguagens de programação de mais de 20 anos, de décadas, são regras de negócio complexas, que não foram para crescer de forma horizontal, eles foram para crescer de forma vertical, e muitas vezes isso acaba onerando eles da forma como eles são arquitetados nos grandes players, até por falta de quê? De ter acesso a um suporte mesmo, de falar com alguém. Então, na Software House a gente faz esse processo, a gente senta com o time de arquitetura do Software House, estende esse braço, ajuda. Hoje a gente tem 3 zonas de disponibilidade no Brasil, estamos em processo de inaugurar uma 4ª zona de disponibilidade, a gente vai ficar com 4 AZs no Brasil. E em relação, por exemplo, uma outra alternativa, a Skyone. A Skyone hoje ela trabalha com cloud gerenciado, ela entrega um produto que basicamente ela converte as aplicações legadas, né, que são desktop servidor, para rodar de forma, vamos dizer assim, nativa via web ou via um cliente. A gente está atrás, como cloud provider, nós oferecemos a infraestrutura como serviço para os clientes. Mas os clientes que têm essa demanda, que já utilizam plataformas, por exemplo, que convertem aplicações para rodar na cloud, como Go Global e algumas outras situações, algumas outras aplicações nesse sentido, a gente também suporta. Inclusive, a gente tem uma parceria com esses fornecedores no intuito de auxiliar os nossos clientes. Então, o nosso diferencial é esse. A gente está em português, a gente fala português em reais, já com impostos inclusos. Temos aí, vamos inaugurar nossa 4ª AZ nos próximos meses aí, início do próximo ano. A questão do suporte, a gente é aficionado por suporte, a gente gosta de falar com o cliente, entender o problema dele, muitas vezes gerando até redução de custo por falta de conhecimento em como operar uma infraestrutura de cloud pública. Legal, Felipe. Bom, pelo que eu entendi, cara, vocês focam muito nessa experiência do usuário. Quando eu falo experiência do usuário, aí eu estou envolvendo os 3 pontos que você falou, né? É o câmbio, que está imprevisível agora, né? A parte de impostos, porque acaba entrando também no meio desse bolo, né? E principalmente o suporte. Me chamou a atenção quando você fala do suporte, que é o suporte relacionado a pegar um software RP, vamos dar um exemplo. Um RP desktop, que não está numa arquitetura pronta para ir para a nuvem. Sim. Então, você pega aquele software e instrui o usuário a como subir esse software na nuvem para que ele tenha melhor performance. Quando eu falo performance, é tanto em termos de velocidade, disponibilidade e também escalabilidade, lógico, considerando as devidas restrições. Sim. É isso, né? Exatamente. Porque a AWS você pega lá e beleza, sobe aí, né? Você pega e se vira. Ou responde o software para usar esses recursos. Isso. Aí eu fiquei com algumas dúvidas, tá, Felipe? Antes da gente entrar, talvez, numa parte de demonstração. À vontade, vamos lá. Primeiro, estou num cenário onde eu não estou na nuvem, quero ir para a nuvem, já entendi que tua equipe me ajuda a subir para a nuvem. Legal.
Segundo, a Amazon, ela, por mais que não tenha essa questão do suporte e tal, né, Uhum. e Sim, apesar de sim. ter esse problema com o câmbio, agora já tem faturamento pelo Brasil. Sim, sim. Você consegue ter um preço competitivo nesse mercado, tendo uma estrutura não tão grande assim como a da Amazon, Sim. entregar a mesma qualidade de serviço? Sim. Então esse foi um das premissas nossas desde o início. Como que a gente é competitivo frente aos grandes players, né? A gente não fala que a gente é concorrente ou coisa desse tipo, porque é difícil a gente concorrer com esses caras, né? Mas a gente é uma alternativa. Então sim, a gente consegue ser competitivo frente aos grandes players, chegando até 40% em alguns cenários. A gente tem alguns produtos para empresas que já estão com nível de maturidade de cloud mais avançado, onde aí sim a gente consegue ser mais agressivo ainda. A gente trabalha aí com modelos de pool de recursos, pensando nessas empresas que são softwares legados, que a gente chama, né, que não são cloud native. A gente consegue atender esse público aí com preço muito competitivo, aí 40%, 50% facilmente. Legal, cara, que bom, bom saber disso, né? É, Ou seja, você diferencia, né? sim, Uma empresa que já tem uma estrutura, já está mais sim. pronta na Uhum, nuvem, ou seja, então você consegue migrar também um cara que está, por exemplo, a TecnoSpeed. A TecnoSpeed usa uhum, a AWS. uhum, Você consegue migrar uma TecnoSpeed da vida para dentro da tua sim. infraestrutura, dando todo esse suporte. Sim, sem problema nenhum. Logicamente, alguns serviços aí na camada de PaaS, quando a gente vai aí para serverless, algumas coisas mais específicas, aí a gente tem algumas questões até de lock-in dos grandes fornecedores, né? Algumas empresas acabam atrelando as suas aplicações a alguns serviços específicos, ou do fornecedor A ou do fornecedor B. Nesse caso, para as nossas duas zonas de São Paulo, SP01 e SP02, nós estamos nos mesmos data centers que essas empresas. Então, em alguns casos, nossos clientes fecham um Express Route ou um Direct Connect e acabam migrando a plataforma de aço, que é infraestrutura, para a Brás Cloud e mantendo só esses serviços de ponta ou de plataforma como serviço nos grandes players. E muitas vezes a gente tem visto agora um movimento muito legal, Jonathan. São empresas que entenderam esse lock-in dos grandes fornecedores e estão trabalhando com ferramentas aí open source, inclusive de serverless, que existem aí pelo menos uma dezena facilmente, e outras tantas aí, exatamente para fugir desse lock-in. Ah, mas eu tenho o custo de manter um profissional interno, mas eu também fujo do lock-in, que eu acho que acaba, a longo prazo, ele acaba sendo até um risco para a operação, né? Então a gente tem acompanhado isso e vendo muitas empresas operarem essa infraestrutura dentro da nossa camada de IaaS. Nós temos a API nossa, da cloud, que facilita bastante essa gestão e integração aí com esses serviços de plataformas as service. Legal. Felipe, vamos supor que tem um cliente da TecnoSpeed Uhum, e aí ele fala o seguinte, o cara é muito grande, ele vem e fala assim, beleza, eu quero ir para a Brás Cloud. uhum, A Brás Cloud me aguenta lá dentro? sim. Vocês têm espaço para crescer? Estão preparados para esse crescimento? Sim, recentemente a gente tem já alguns grandes cases de sucesso aí dentro da nossa infraestrutura. Tem aí um dos maiores distribuidores do Brasil, está entre os 5 maiores distribuidores do Brasil, tem uma emissão aí de quase 45 mil notas por dia, um faturamento diário em torno de 3 milhões, opera infraestrutura COBOL ainda, para você ter uma ideia da nossa infraestrutura. Tem clientes SAP, clientes TOTOS, tem assim dos mais diversos segmentos a gente tem operando. E recentemente a gente fechou um projeto com uma instituição do mercado financeiro, a gente não pode divulgar, a gente está finalizando a assinatura do contrato, onde a gente vai subir 30 mil máquinas dentro da nossa infraestrutura. Eles vão ser um broker fornecendo uma plataforma como serviço para o mercado financeiro. Eles já iniciaram o teste com 500 máquinas, que já estão ativas rodando. Na próxima semana serão 2.000, e ao longo dos próximos 3 a 6 meses serão 30 mil máquinas. E a partir do ano que vem, a gente já está trabalhando um novo projeto para eles, que vai ser uma nova plataforma para atender o mercado financeiro, de mais 100 mil máquinas virtuais. Então, assim, a gente está falando de um volume aí em memória que ultrapassa os 200 tera de memória facilmente. Então, a gente sabe do problema que o mercado tem hoje de fornecimento, por exemplo, de microcomponentes, né? Mas a É, gente vem se preparando com isso, com a nossa arquitetura. É o que a gente chama hoje. Nossa arquitetura que a gente chama de data center hyperscale, né?
e também de infraestrutura de high density. Então, nós temos hardwares aí de grande capacidade computacional e memória, e que consegue atender tranquilamente de pequenas cargas de trabalho a grandes cargas de trabalho, como, por exemplo, essa infraestrutura COBOL aí, que é um dos nossos grandes clientes, e esse volume massivo de máquinas virtuais aí que a gente vai estar ativando aí ao longo dos últimos dias e dos próximos meses. Bom, eu nem vou te questionar então a respeito de SLA, qualquer SLA, porque assim, imagino que esse tipo de empresa seja bem mais criterioso do que Sim, sim. uma empresa que atende pequenos e Uhum, médios varejistas aí, sim. comércio, tá? Para a gente não se estender muito, você tem alguma coisa para a gente poder dar uma olhada na plataforma? O que, que o usuário vai ver quando ele logar ali na tua plataforma? Tem sim. Vamos lá. Bacana. Eu acho importante até porque, assim, a gente vê muito se falar sobre cloud. Eu acho que cloud virou até um clichê a gente falar em cloud hoje, mas o que a gente tem visto realmente de cloud, e quando uma empresa pensar em cloud, ela tem que olhar os 4 pilares de cloud, né. Precisa ser self-service, ela precisa ter o billing, faturamento por hora, ela precisa ser dinâmica e escalável. E um pouco do nosso portal, eu vou fazer uma demonstração até bem rápida aí para vocês verem como instancia uma máquina, ofertas de máquina. Hoje a gente tem mais de 50 ofertas de pré-configuradas, de infraestrutura na nossa cloud. A gente tem ainda ofertas customizadas, então o cliente pode customizar suas ofertas aí, que vão desde 1 vCPU e 512 MB de memória até 192 GB e 30 e 40 vCPUs, eh, na nossa infraestrutura. Então, tudo isso de forma dinâmica. Cara, eu quero trabalhar com discos de 200 IOPS até 15.000 IOPS e tudo isso faturando por hora, de forma rápida, você consegue trabalhar dentro da infraestrutura aí, escalando, fazendo resize, upgrades e downgrades da plataforma. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela, só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver, acho que ela está carregando. Então, enquanto o Felipe carrega aí, quero lembrar o pessoal que eles podem, esse vídeo vai estar publicado lá no Hub, caso desenvolvedor, e vai ter um fórum embaixo ali, né? Então você pode deixar sua pergunta, e acredito que o Felipe também vai trazer uma condição especial aí para quem é da casa do desenvolvedor Ah, com para certeza, poder experimentar esse produto aí, né? Uma coisa é a gente ver, outra coisa é a gente experimentar. com A gente certeza. mesmo dirigir ali, fazer o test drive. Então a gente vai deixar aí o formulário aí para você entrar em contato, mas você também pode mandar dúvidas e a gente pode ir debatendo ali pelo Hub mesmo. Fique à vontade de me procurar nas redes sociais, LinkedIn, até por e-mail mesmo, ou até pelo nosso site, sem problema nenhum, que a gente vai estar ajudando aí, tirando as dúvidas, ou até batendo um bate-papo aí, sem problema nenhum. Nosso intuito aqui é ajudar o máximo possível. Vamos lá, veja se está carregando a tela aí agora. Beleza, veio. Show de bola. Então, assim, aqui nós temos de novo, é um Go players globais like, basicamente. Então a gente tem um portal, onde a gente tem aí as nossas 3 zonas de disponibilidade, 2 em São Paulo e uma no Paraná, portal já em inglês e português, temos aí suporte à nossa API, toda a questão de suporte já integrado com o painel para facilitar, que é o que a gente foca muito, né? Suporte ao cliente, auxiliar ele na jornada da cloud e as soluções. E consegue ter um overview geral aí, desde custo, consumo, quantidade de instâncias rodando e etc. Eu vou ser bem objetivo aqui, pessoal, até porque esse é o intuito, e deixar que vocês aí brinquem à vontade. Qualquer conta que é criada na cloud aí, você já tem R$ 100 de crédito. A gente tem instâncias aí a partir de R$ 9,94. Então consegue brincar aí por um bom período de forma bem tranquila, e a gente vai ter uma proposta diferenciada também para o pessoal da TecnoSpeed. Basicamente aqui eu vou simular uma criação de uma instância, a gente consegue criar uma instância aí em até 15 segundos. Vou escolher uma instância aqui.
Tem uma instância Ubuntu, o portal já demonstra aqui na lateral os meus custos. Aqui a gente tem as mais de 50 ofertas de infraestrutura, de instâncias aí que você pode estar trabalhando. Oferta custom, onde você pode Ô, brincar aí com a Felipe, quantidade. Oi, eu não sei se está em outra aba, mas aqui para mim está congelado numa tela. qual tela será? Vamos ver. Tá só na tela uma tela, uma interface de repositório ali só. Deixa eu ver aqui. Espera lá de novo. Vamos de novo aqui. Uma janela, uma guia. Vamos lá. Eu acho que se você compartilhar uma guia só, ele vai pegar só, se você abrir abas, E ele vai dar problema. aham. Veja aí. Tá numa tela de repositório aqui. Agora teu mouse tá mexendo aqui para mim, antes não tava. Aí, Beleza. apareceu? Uhum. Agora apareceu o portal, né? Isso. Ah, então beleza. Então vamos lá. Então aqui eu tenho o portal, né? Como eu falei, ele dá um overview geral da quantidade de recursos ativos que você já pagou, é, do ambiente, das zonas de disponibilidade que a gente tem, nas 3 zonas de disponibilidade. Então você pode criar recursos de forma distribuída e facilmente. Da questão de manuais e suporte que eu estava falando para facilitar o dia a dia do usuário. E aqui, de novo, sendo objetivo, tem a questão de profile, já a integração com forma de pagamento, a gente trabalha com PayPal e eBanks no Brasil. E aqui a gente vai realmente para onde interessa, que é a gestão de recursos e instâncias. Tudo isso aqui que eu estou mostrando já tem suporte via API para a gente estar fazendo a gestão do ambiente, está inclusive integrado aí com Terraform para o pessoal do mundo DevOps. Então aqui a gente faz a gente escolhe um sistema operacional, a gente tem aí dezenas de ofertas aí que são pré-configuradas, aí as mais de 50 ofertas que a gente tem. Oferta custom que eu comentei, então aqui você pode brincar com a configuração de memória e velocidade de processamento, e tudo isso já vai se ajustando o preço e mostrando na lateral, então se a gente Isso escolher um... aí é o que você falou, que o teu suporte pode ajudar a minha empresa. Estou indo de um desktop aqui para a nuvem, você vai me aconselhar qual a melhor máquina Isso, a configurar. a gente olha para dentro do ambiente do cliente, identifica a real necessidade, a gente consegue auxiliar ele nesse processo aqui. Ok. O portal já traz a estimativa de custo mensal aí para essa instância. Então a gente escolhe uma rede, uma chave SSH, e aí, deixa só eu selecionar a rede aqui, isso. Então, um portal já em português e inglês, para facilitar. O pessoal do mundo dev que gosta mais do inglês, então facilita bastante. Aqui a gente já está criando aí, ó. Em segundos a gente tem uma máquina criada, onde eu consigo estar fazendo upgrade e downgrade a qualquer momento dessa máquina pelo portal self-service ou via API, questão de storage, rede, monitoramento já sem custo, então o cliente pode monitorar os recursos CPU, memória, disco, rede, disponibilidade, recebendo alertas aí automatizados dentro da infraestrutura. Tem ainda a questão de start-stop, né, VM Scheduler. Então, por exemplo, clientes que não utilizam o ambiente 24/7, você pode agendar, eu quero que a máquina ligue às 7 da manhã e desligue às 7 horas da noite, então você tem uma redução de custo na tua infraestrutura. Tem um overview da máquina, ainda você consegue acessar o console da máquina, então, que é, porventura aí, quem trabalha muito com o mundo Linux ou mundo Windows, que porventura acabe tendo um problema na infraestrutura, você consegue acessar o console da máquina para fazer o debug em tempo real do boot. E daí é toda a questão aí de reinstalar VM e etc. a nível de instância. Tem a questão de volume, então você pode estar adicionando volumes. Aí a gente trabalha hoje com 6 ofertas de SSD, que vão de 200 IOPS a 15.000 IOPS, cada um com preço por giga mês. Então, você tem uma flexibilidade, um nível de granularidade bem interessante para trabalhar de acordo com as tuas aplicações dentro da infraestrutura. Da questão de rede, então a gente tem um diferencial aqui em relação à rede, que a gente sabe que o IPv4 acabou no mundo, né, Jonathan? Não tem mais. E daqui uns dias vai ser ouro. A gente está lançando até o final do ano suporte IPv6 nativo na cloud. Hoje, para cada cliente que cria uma rede do tipo isolada, ele recebe um IP e esse IP ele pode ser compartilhado com até 254 instâncias virtuais, o que facilita e otimiza bastante, inclusive, custos.
E também você pode ter um IP atrelado para uma máquina específica. E além disso, você conta também com VPC, que são os Virtual Private Clouds, onde você pode ter aí, soluções nativas para cloud ou que dependem de uma solução de VPN site to site, ou até mesmo integração com load balance, etc., que a cloud já tem tudo isso pronto para você. Você já consegue trabalhar aí com camadas de tier 1, 2 e 3, front-end, back-end, banco de dados, dentro de uma infraestrutura de VPC para facilitar a gestão. Toda a questão de VPN, client to site, questão de volume backup, então você trabalha aí com snapshot de backup de forma automatizada. Eu quero que a minha todo dia, meio-dia e meia-noite, faça backup. O sistema faz toda essa automação para você de forma automática, gestão de snapshot de máquina. Então, se eu vou aplicar um update pesado na minha máquina, até mesmo um update de Windows ou de Linux aqui, eu tiro um snapshot da máquina antes, vai lá, deu tudo certo, deleta o snapshot, não, deu um problema. Volta o snapshot, em segundos você tem o teu ambiente no ar de novo. Gestão de SSH, então você tem todo o controle de chaves aí do teu ambiente. Gestão de cota, então você tem um dashboard para acompanhar a tua cota de recursos aí dentro da infraestrutura. Gestão de eventos, então sempre que a gente tem uma manutenção, a gente comunica os clientes. Templates, então o cliente também pode trabalhar com templates customizados. Eu vou escalar minha aplicação aí dentro de um modelo de cloud native. Então, você cria um template inicial, como nas outras clouds tem, imagens gerenciadas, e a partir dela você instancia. Então, você consegue até ter o auto-scaling na nossa infraestrutura, onde você seta os thresholds de CPU e memória, e conforme isso vai acontecendo, o próprio portal vai escalando essas máquinas de forma automatizada, então ele vai comissionando recursos, e também, com base em thresholds que você seta, ele vai decomissionando esses recursos aí e garantindo aí a disponibilidade da tua aplicação para cenários que tem altos volumes de tráfego e acessos. Então, toda a gestão de billing também, então você consegue fazer em tempo real, acompanhar todo o billing do que você está consumindo de recursos dia a dia, até para fazer uma validação e otimização de custos, a questão de security groups, para facilitar a gestão de segurança, e também a questão de clients. Você pode ter aí vários usuários e também configurar as regras aí do que cada usuário vai ter dentro da infraestrutura. Então, você tem um nível de granularidade para dizer o nível de acesso que cada usuário vai ter dentro dessa infraestrutura. Então, assim, a ideia aqui é bem um overview, João, até para não se alongar muito, de como funciona o portal. Não, deu para ter uma ideia legal. Então, Me fala um como, pouquinho, me vai fala lá. um pouquinho sobre essa questão da segurança. Sim. Todo portal, a gente já trabalha hoje, entrega nativo para os nossos clientes, DDoS, mitigação de DDoS. Então, o tráfego que a gente chama já é Clear Pipe. Nós temos uma parceria com um grande provedor global de mitigação de DDoS. Então, o cliente já tem o DDoS integrado já na cloud. Além disso, ele tem o firewall dedicado, onde ele pode fazer essa gestão de acessos no próprio portal da cloud. E aí, recentemente, a gente fechou uma parceria com uma empresa nacional que vem crescendo muito, que ela entrega a VAF aí de camada 3, 4 e 7 também para os nossos clientes aí, a partir de 25 GB de mitigação para Web Application Firewall. Uma solução muito robusta, a gente já tem alguns cases com ela ativo na cloud, e ela já atende aí grandes clientes do Brasil e do mundo aí com a solução dela. Então aí vem para fortalecer ainda mais essa camada de segurança que a gente fornece para os nossos clientes. Show de bola, cara. Bom, a gente já está aqui no nosso deadline aqui, né? Estourando o time É box isso aqui. aí. Então vamos fazer o seguinte, cara. Bom, você já deixou claro que quem quiser experimentar consegue utilizar, acessar a plataforma, ter Isso uma aí. máquina ali, ter os 100 reais, 100 dólares, 100 reais, né? 100 reais, 100 reais, 100 isso. reais, ó. Queremos colocar um dólar aí no meio da É, jogada. 100 reais de crédito aí para brincar, isso já é muito bom. Existe a possibilidade também de fazer algum POC, Felipe, projetos maiores, né? Falou assim, cara, eu sim, estou sim. rodando já em tal lugar, mas eu quero fazer um POC aqui. POC, né? Porque não é, o termo Sim, isso não é tão familiar, é prova uma de prova de conceito aí. conceito, exatamente. Isso. Pegar ali, coloco aqui e vejo como se performa para ter segurança de fazer a migração. Vocês Sim, têm esse benefício também, né? sim, sim, sim. Até 3 meses aí a gente oferece de carência para POC, conforme o tamanho do projeto, para o cliente testar de forma tranquila e sem se preocupar com nenhum custo. Ótimo. E, cara, muito legal a solução. Parabéns aí.
O pessoal que te procurar tem uma condição diferenciada, então, para quem vier aí Sim, pela casa do desenvolvedor? vamos lá. A gente vai disponibilizar aí 100 cupons de R$ 500 adicional. A gente vai mandar depois o código para você colocar lá no vídeo, para o pessoal que cria a conta, além dos R$ 100, já que ele já ganha na criação da conta. Além disso, para empresas que tiverem um ticket aí até R$ 1.000 de crédito, a gente vai oferecer R$ 1.000 aí de cupom adicional e R$ 100 da criação da conta. E para empresas com ticket acima de R$ 1.000, a gente vai estar oferecendo aí 3 meses de carência e mais R$ 1.000 de crédito aí na sua conta na cloud para o pessoal da comunidade TecnoSpeed. Rapaz, bom, hein? Vou fazer o seguinte, não precisa mandar o cupom, não. Eu vou colocar um formulário ali de interesse lá Show de bola, na postagem desse conteúdo. show de Quem bola. vier por lá, a gente direciona para você e aí você vai Legal, fazer uma contabilização aí, show beleza? de bola. Melhor ainda, show de bola. Felipe, cara, brigadão, velho. Parabéns novamente aí pela solução, pela iniciativa. Faço votos aí representando a Casa do Desenvolvedor que você tenha muito sucesso, porque a gente apoia qualquer iniciativa que fortaleça o desenvolvedor de software nacional. E eu vejo que a tua proposta, ela está num momento muito bacana, principalmente por essa questão do câmbio, do imposto, né, dessa estabilidade. E eu gosto também muito dessa questão do suporte, cara. Uhum, A grande maioria de clientes, inclusive da TecnoSpeed, são clientes que têm um software e ele se preocupa em entregar, o core do negócio dele é entregar a solução para o cliente sim, lá na ponta, mas esse software muitas vezes é antigo. sim, Antigo que eu falo é desenvolvimento antigo, mas que sim. tem uma proposta de valor muito bacana ainda até hoje. Uhum. E aí, para ele se preocupar em desenvolver toda uma nova tecnologia e tal, acaba tirando um pouco o foco. Eles barram em muitas dificuldades, muitas barreiras que acabam, de novo, ele perde totalmente o foco do negócio, que não é dele, e muitas vezes tendo que montar uma equipe, muitas vezes, para suportar Exatamente. isso, encarecendo a operação, e é um pouco disso que a gente quer. Cara, foca no teu negócio e deixa o que é cloud. Teu negócio não é cloud, teu negócio é sistema. Deixa cloud pra gente que a gente resolve. Show de bola. Obrigadão, então. Imagina, Pessoal, esse aí é o Felipe, está à disposição. Só entrar em contato ali pelo formulário que eu vou deixar logo abaixo. A gente já encaminha para o Felipe. Felipe, que precisar da gente, estamos aí, tá? vocês também, Jonathan, de novo, brigadão aí, pessoal, conta com a gente no que vocês precisarem aí. Valeu!